Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Cat. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o livro A Rosa Branca Rebelde. A Rosa Branca Rebelde é um romance histórico escrito pela Jane Paisley que vai falar um pouquinho sobre a Anne Ferguson, que foi uma mulher que lutou durante a Revolução Jacobita. A Revolução Jacobita, os levantes jacobitas, são uma série de conflitos que aconteceram no Reino Unido entre 1688 até 1745, e eles aconteceram porque o povo escocês não estava contente com o domínio inglês, eles não queriam a incorporação da Escócia ao Reino Unido, e eles também não aceitavam o rei que estava no poder no momento, que era o rei George, e eles queriam a volta da casa Stuart ao trono inglês. Então nesse livro aqui a gente vai acompanhar a vida da Anne Ferguson e saber como ela se envolveu nos conflitos jacobitas e como as coisas terminaram para ela. Anne Ferguson era uma moça que se casou com o chefe de um clã, o clã dos Mackintosh, então ela se tornou Anne Ferguson, Lady Mackintosh, e ela se envolveu nos conflitos jacobitas, ela era uma jacobita declarada, só que acontece que por uma série de razões o marido dela, que é o chefe do clã Mackintosh, ele acaba ficando do lado dos ingleses e ele entra para a Guarda Negra. Isso quer dizer que de repente marido e mulher se veem em lados opostos de uma guerra. Ela tá do lado dos jacobitas, ele tá do lado dos ingleses, e eles vão acabar se enfrentando em campo de batalha. Esse livro aqui então vai contar como a Anne Ferguson ela vai lidar com essa situação, com o fato de o marido estar do lado oposto e como é que esse conflito vai acabar acontecendo entre os dois. O livro, ele reúne os últimos momentos dos levantes jacobitas e ele vai até a Batalha de Culloden, que é a batalha mais famosa entre os escoceses e os ingleses, onde os escoceses vão ser massacrados, né? Enquanto a autora vai trabalhando a questão da guerra entre os jacobitas e os ingleses, ela também traz dentro da história uma série de características, né, do povo escocês que ela quer nos passar através da Anne Ferguson. Uma delas é a questão do papel da mulher, que está representado pela Anne, né, na história. As mulheres escocesas, elas tinham uma certa liberdade que as demais mulheres não tinham. Elas tinham um certo poder dentro dos clãs, que era muito similar ao poder do marido. A Anne Ferguson, desde o início, quando ela casa com o chefe Mackintosh, ela também é líder do clã. Então, ela pode dar ordens como marido, ela pode cuidar das propriedades como marido, e se ele sai, se ele vai para a guerra, ela fica encarregada de tudo. Tanto é que quando a Anne descobre que o marido vai lutar do lado contrário ao dela, ela se levanta, reúne o próprio clã e ela leva o próprio clã para as linhas, né, jacobitas. Ela reúne os próprios homens, eles seguem a Anne sem discutir, porque ela é uma chefe tanto quanto o marido dela é, e eles a seguem até as linhas jacobitas. E através do personagem da Anne, através do que ela faz e do que ela fala, a autora consegue nos passar um panorama de como era a importância dessas mulheres dentro do confronto jacobita. Outro ponto que a autora vai tratar dentro do livro, e que é bem interessante de acompanhar e é também um pouco triste quando a gente vai lendo, né, até o final, é a questão de como ficou a Escócia depois das últimas batalhas, né, principalmente a Batalha de Culloden, onde os escoceses foram massacrados, e o que aconteceu com a nação depois dessa perda. Então o livro ele acaba sendo um pouco mais do que um relato sobre a vida da Anne Ferguson, né? Vai ser também um relato sobre a guerra jacobita como um todo. A autora vai falar sobre vários personagens, alguns deles muito famosos, né, que vão entrando na história, e ela também vai falar pelo olhar jacobita, que é o olhar que a autora escolheu, né, como foi pro povo, né, o que aconteceu com as pessoas depois que os ingleses venceram os jacobitas na Batalha de Culloden. Eu li o livro um pouquinho mais devagar, ali do início até a metade do livro, eu ainda estava tentando me acostumar com a narrativa, me acostumar com os personagens, mas a partir do momento em que ela entra na questão das últimas batalhas e na culminância do conflito, eu comecei a ficar muito mais ansiosa, né, sobre a leitura. E a parte final, onde ela descreve a Batalha de Culloden e ela descreve o que aconteceu com as pessoas, é bastante impactante, é bastante triste, foi difícil ler algumas cenas, porque é uma descrição bastante real e bastante crua sobre o conflito, e muitas pessoas que a gente vem acompanhando durante o livro, elas não vão sobreviver, né, e nós temos que lidar com isso, e a coronel Anne Ferguson também tem que lidar com isso. Uma das coisas que eu mais gostei foi o desenvolvimento da Anne Ferguson ao longo do livro, né, ela é um personagem que historicamente nós não temos muitas informações sobre elas, porque além dela ser mulher, ela estava do lado errado do conflito, né, então as informações sobre ela ao longo do tempo, elas foram apagadas, foram esquecidas, ou
elas foram mudadas. Então é muito interessante de você conhecer um personagem sobre esse olhar. A autora fez uma pesquisa bastante minuciosa sobre a Coronel Annie Ferguson, ela foi atrás de muitas fontes sobre ela, né? Eu não conhecia a Annie Ferguson antes do livro, então pra mim foi uma questão muito incrível você conhecer esse personagem, saber que ela realmente existiu e que ela realmente fez a diferença para algumas pessoas. Eu preciso, no entanto, fazer uma crítica muito negativa em relação ao livro, que é a questão da revisão. O livro tá cheio de erros, do início ao fim. Inclusive tem alguns momentos em que é um pouquinho difícil de ler, eu fiquei bem irritada, porque eu tava ali no ritmo da leitura e aí de repente tinha um monte de erros de pontuação, palavras escritas de um jeito errado. Existem algumas frases também que elas meio que não fazem muito sentido, então eu acho que isso também vem da questão da tradução, né? Tirando a questão da revisão, se você puder ignorar essa questão, né? O livro é muito interessante, é bem legal de conhecer, é muito incrível quando a gente tem um livro todo voltado para uma figura histórica real, ainda mais quando é uma mulher. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais sobre as batalhas jacobitas, sobre o conflito jacobita e conhecer mais a fundo o personagem da Coronel Annie Ferguson, eu indico a leitura. Obviamente você vai ter que ignorar a questão dos erros de revisão, como eu fiz, mas no fim das contas o saldo ainda é positivo. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre o livro, um pouquinho mais sobre a história da Annie Ferguson. Não se esqueçam, claro, de se inscrever aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo.